Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um widget muito utilizado por a gente vai falar sobre o Table. Na série de vídeo anterior eu mostrei, né, a gente desvendou o scaffolding, eu mostrei todo o processo que tem sobre a criação automática de uma tela, né? A gente criou uma tela de forma automática, depois eu fui mostrando para vocês o passo a passo de como é que faz para criar uma tela manualmente, né? E quando chegou no componente Table, eu falei, depois eu vou fazer um vídeo aqui só mostrando o Table, porque o Table tem muito detalhezinho, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer isso aí. Vou aqui criar uma aplicação nova, a partir do zero. Aplicação web. Table. Vou pegar esse íconezinho aqui que eu já... Vou pegar esse íconezinho aqui que eu já baixei. Create App. Criar um módulo chamado Table. E a primeira coisa que eu vou fazer nele aqui, eu vou incluir uma dependência aqui, que é aquela entidade de fundos que eu utilizei na aula anterior, né? Só para a gente ter algum dado para consumir. E o database, apply. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser justamente fazer uma tabela da forma manual, da forma automática, perdão. Então a gente vai arrastar uma tela aqui. Eu vou chamar de tabela automática e vou incluir no menu. Beleza, tá aqui. Eu vou vir aqui na aba Data, vou localizar aqui a entidade que eu quero trabalhar e vou arrastar só a entidade para dentro aqui dessa área aqui do Main Flow, aqui, ó, do Main Content da minha página. Aqui, ó, ele já me pergunta já uma novidade aqui para vocês, né? Quando eu arrasto uma entidade para uma área do Main Flow, ele cria tudo para mim. Aqui eu já criei a tela e tô arrastando a entidade para dentro da tela. Ele pergunta aqui, ó, o que você quer? Qual o layout? É uma lista ou é uma tabela? Vou trabalhar com tabela e ele lista aqui os campos que tem, né, dentro dessa entidade e eu seleciono aqui quais eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com todos. E pronto, ele já criou a tabela para mim, fez uma série de... Criou tudo isso aqui, só arrastando ali para dentro da tela aqui, né? O table sort, que é como que a gente vai ordenar, né? Qual a coluna que ordena, start index, ou seja, qual, em que linha ele vai começar a trazer os dados para a gente. Max record, que está como 50, ou seja, vai trazer de 50 em 50. Cria para a gente aqui o aggregate, que vai trazer os dados. E também cria esses dois métodos aqui, essas dois server action, do paginate e também do onSort. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou adicionar mais uma tela aqui. Tabela manual, vai ser o nome que eu vou dar para ela. Também vou adicionar também vou colocar no menu. Beleza, tá aqui. E a gente vai começar a trabalhar. Primeiro ponto, o que eu preciso aqui? De início eu já preciso de ter um aggregate aqui. Porque uma tabela sempre pede uma lista. Ela sempre vai pedir uma lista pra gente, né? Então eu vou aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem esse widget tabela, é isso que eu vou trabalhar com ele, né? Então eu arrasto aqui pro meu main content. Arrastei uma tabela. Tá dando erro porque ele tá pedindo uma fonte de dados. Uma fonte de dados ele pede uma lista. Essa lista pode ser uma lista mesmo, criar uma variável do tipo lista ou trazer uma entidade para cá. Eu vou trazer uma entidade, ou seja, eu vou criar um aggregate igual esses fundos aqui e vou usar como fonte de dados da tabela. Beleza? Aqui, ó, criei a entidade, ele continua dando erro porque ele, ó, você tem que preencher aqui a fonte de dados aqui, ó. A fonte de dados vai ser fundos, get fundos, que é o nome do aggregate que a gente criou, ponto list, uma lista que ele quer, ó, já parou de dar erro aqui.
Só não está exibindo nada nas tabelas ainda. Por que não está exibindo nada? Porque eu tenho que incluir aqui as colunas. Está vazio, parou de dar erro, mas está vazio ainda. Então, vou começando adicionando as colunas. Ó. Botão direito aqui em cima da tabela e adicionar nova coluna. Como alternativa, eu tenho aqui também em cima, ó, Add New Column. Tanto faz, tá? Adicionou uma coluna. Vamos olhar aqui no Widget Tree. Ele fez aqui, ó. Dentro da tabela, ele adicionou um cabeçalho para essa coluna e a linha, ou seja, onde vão conter os dados aqui, né? E eu vou começar a preencher isso aqui. Eu vou começar a colocar informação aqui. No cabeçalho, o que eu faço? Eu vou usar esse outro widget aqui, ó, ABC. E aqui eu vou dizer o título daquela coluna. Qual vai ser o título daquela coluna? Eu acho que é Ticker que está aqui, né? Ticker. Beleza. Então, essa abinha aqui de Widget Tree, ela é muito importante quando a gente está organizando tela, desenvolvendo tela. Porque você consegue ver a hierarquia todinha da sua tela por aqui, né? E agora na linha, o que eu preciso? Eu preciso informar o dado aqui, ó. Aqui que eu trago o dado. Só que aqui eu não uso esse widget de ABC aqui, esse de text. Eu vou usar uma expression, que é um componente parecido, só que você muda o valor dele dinamicamente, né? Então arrasto para cá. Expression já está dando um erro, pedindo um valor para essa expressão. Vamos ver se ele traz alguma sugestão aqui, ó. Ó, ele já sabe que eu estou dentro de uma tabela e que a fonte de dados dessa tabela, ele já sabe qual é a fonte de dados dessa tabela. E ele me sugere aqui, ó, pode ser esses três aqui. Ele só não informou aqui o valor patrimonial, porque na verdade essa expression aqui, o default dela é pegar um texto, né? Se eu quiser trazer um valor numérico, eu vou ter que dar uma formatada nisso aqui. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Ticker, pronto, já está trazendo aqui alguma coisa para mim. Já está trazendo a primeira coluna. E a segunda? Como é que eu faço a segunda coluna? Aqui em cima já mudou um pouquinho, tá vendo? Eu posso adicionar uma coluna à esquerda, add new column left, or add new column right, ou deletar uma coluna. Coluna nova à direita. E o processo aqui vai ser repetitivo. Arrastar. E a mesma coisa na coluna. Arrastar aqui. E preencher, né? Vamos aqui nesse... Aqui vai ser... Nome. Na expression aqui, o CNPJ. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui dentro da expression. Se eu clicar duas vezes na expression, ele vai abrir o expression value e vai mostrar para a gente aqui aquele mesmo valor lá, né? Por aqui a gente consegue manipular mais aqui, trabalhar melhor nessa tela aqui, se eu precisar botar uma expressão mais trabalhada aqui, tá? Então arrastar mais um aqui. Get fundos, também isso aqui é uma outra maneira de trabalhar. CNPJ. Por último, vai ser a coluna valor patrimonial. No caso do valor patrimonial, ele não vai aparecer aqui, ó. Aí obrigatoriamente eu tenho que abrir aqui o expression value e selecionar aqui, ó, valor patrimonial. Aí vai me dizer que, ó, a expressão tá ok, mas ela não vai ficar perfeitinha não, a gente vai ter que formatar ela. Mas por enquanto, vamos publicar isso aqui e ver como é que ficou. Enquanto isso, pessoal, dá um joinha aí no vídeo, aí curte aí, deixa seu comentário no vídeo, o que você está achando com o vídeo. Eu dei uma modificada, eu tive que configurar de novo aqui o OBS Studio e configurar microfone, acho que o som tá bem diferente do que estava antes. Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, essa tabela automática aqui é o padrão dele. A tela padrão foi essa que a gente criou só arrastando, né?
E vamos dar uma comparada com a que a gente fez. Aqui, ó. As 3 primeiras colunas ficaram idênticas. Aqui na segunda tem diferença, ó, não está formatada. Está alinhada à esquerda também, a gente, né, padrão numérico, a gente alinha à direita. Então a gente vai ver como é que faz isso aqui agora, mas já adiantou bastante, né? E vamos lá. Formatação. Eu vou dar um copiar e colar aqui, porque eu não lembro como é que faz essa formatação de cabeça, tá? A gente formata aqui no Expression. E então ele usa essa função aqui, ó, do format decimals, que passa alguns parâmetros, passa o valor que a gente quer formatar, quantidade de casas decimais e os separadores aqui, ó. Se usa ponto, qual é o separador decimal, né? Que aqui no nosso caso a gente está usando vírgula, separador de milhares que a gente usa ponto. Então vamos lá. Não vou copiar e colar toda não, só dei aquela olhadazinha básica ali, né? Então, tirar isso aqui. Formate. Aqui, ó. Só você digitando format, ele já vai aparecendo aqui, ó. O que você quer formatar? Coherence. Pode ser isso aqui também, tá? Date, time, decimal. Foi o que estava lá, percentual. Vamos aqui no Coherence para ver o que ele me pede. Então, o que ele está me pedindo aqui, ó? Os parâmetros aqui, input. O valor, que é mandatório. O símbolo da moeda, quantidade de casa decimal e os separadores, né? Separador de grupo e separador de e o separador decimal. A moeda, que é R cifrão, depois a quantidade de casas decimais, depois aqui é ponto e depois aqui é vírgula. Vamos ver se eu acertei. E o alinhamento, eu posso alinhar à direita. Alinhei à direita e eu formatei errado aqui, ó, tá vendo? A vírgula tá separando aqui os grupos e eu botei, ficou um ponto aqui para separar a casa decimal, né? No Brasil a gente usa diferente. Então, vírgula aqui, ponto aqui. Beleza. Beleza. Vou dar uma ajustadazinha aqui, né? Então, aqui ele não botou o símbolo monetário aqui, o R cifrão, porque ele automaticamente usa a função de formatar decimal. Eu preferi botar o Coherence. Poderia ser o decimal também, tá? Então, vou dar um espaçozinho aqui mais aqui para ele dar uma separada aqui. Vou ver como é que faz isso. E também observe aqui que eu não consigo aqui ordenar porque eu não criei as funções de ordenação. Bora aqui para ver como é que faz isso aqui, ó. Vamos botar um espaço aqui para ele dar uma separada. E vamos aqui, ó. Então, para cada coluna, ele pergunta aqui, ó, tá vendo? Tem esse atributo aqui, ó, sort attribute, ou seja, qual é o valor que eu quero ordenar. Ali eu quero ordenar por ticker. Na segunda coluna eu quero ordenar por nome. Na terceira coluna eu vou querer ordenar por CNPJ. E por último aqui eu vou ordenar por patrimônio líquido. E além disso, né, não basta só isso aqui. Eu tenho que fazer aqui na tabela, eu tenho que pedir para ele gerar no evento onSort, eu tenho que pedir para ele gerar isso aqui, ó, new onSort client action, que aí ele já cria para gente as variáveis que estavam faltando e também este evento aqui. E esse evento aqui, na verdade, ele identifica qual a coluna que a gente clicou e qual a setinha, seta para cima ou seta para baixo, porque aí ele identifica se eu estou querendo ordenação crescente ou decrescente.
tá? Então ele só verifica isso aqui e dá um refresh na tabela. Então aqui, ó, já faz a ordenação. Ordenar por CNPJ, ordenar por valor patrimonial líquido, quem tem mais, quem tem menos. E é isso aí. O que mais está faltando aqui? Bom, aqui eu não fiz foi o Pagination. Então, cadê o Pagination? Para deixar completinho, não faz parte da tabela, né? O Pagination. Mas vamos fazer, né? Pagination, ó, Starter Index. Ele criou para mim uma variável de Start Index, Max Record. E o total count vai ser quem? Vai ser o count da lista que tá. Esse total count eu tenho que informar a quantidade de itens que tem nessa lista. Como é que eu faço isso aqui? Eu pego ela automaticamente aqui. Eu tô querendo paginar essa lista aqui, né? Então tem aqui, ó, getFundos.count. Ele já vai trazer para mim a quantidade de itens que tem nesse registro e criar a paginação para isso aí. Tá reclamando de mais algum erro aqui? Qual é? OnNavigate. Aí tem que ter um evento para manipular isso aqui, ó. Tá aqui, ó. OnNavigate. Eu vou criar uma nova client action aqui. E o que que ele faz aqui? Esse evento aqui, ó, do Pagination, ele passa aqui qual é a nova página. Vou mostrar para vocês de onde ele tirou isso aqui, né? Qual é o novo Starter Index? Ou seja, aonde você quer que eu comece isso aí? Então eu tenho que pegar essa variável aqui, Starter Index, e atribuir esse novo valor, né? E aqui eu altero, eu dou um refresh em fundos. Aqui no aggregate, ele tem o aggregate tem esse parâmetro aqui, Starter Index, ou seja, onde que ele está começando? Ele está começando na linha 1, está começando na linha 10, está começando na linha 30, tá? Então, esse evento aqui, ele recebe a nova posição que eu quero que ele comece a consulta. Eu passo para ele por parâmetro. Quando eu clico lá na paginação, ele chama esse método aqui, passa o número da linha que eu quero que ele comece. Aí esse método faz o quê? Ajusta esse parâmetro aqui no meu aggregate e dá um refresh nele. Por que não está aparecendo aqui, né? Porque o meu max record está ajustado para 50, só tem 23 registros aqui, né? Então, para a gente conseguir testar, eu vou alterar tanto na tabela que veio automática, o max record aqui, eu vou passar ele para 10. E aqui na que a gente criou também, eu vou passar para 10. Senão ele não aparece ali e fica difícil, né? Agora aparece, né? Então quando eu clico aqui, ó, se eu clicar no 2, ele vai passar lá para o que eu faço? Cliquei no 2, aqui embutido aqui, ele já sabe que a próxima ele vai começar a query aqui, ele vai começar o aggregate a partir da linha, no caso a linha 11, né? Porque ele vai dar 11 a 20. Quando ele faz isso, esse on clique, né? Aqui ele está acionando esse evento aqui, passa o novo Start Index, eu atualizo esse parâmetro e dou um refresh na tela. É isso aqui que ele faz. Então vamos conferir lá a que a gente fez, ó, para ver se está funcionando, né? Aqui na última aqui, ó, ele trouxe da 21 a 13. O OutSystem faz isso automático para a gente e aquela história, né? Sempre que você puder usar a forma automática, use. É para isso que existe plataformas low code, é para você não ficar perdendo tempo com tarefas repetitivas, né? Mas o objetivo desse vídeo aqui é mostrar detalhes por trás da implementação, que um dia você pode precisar disso aí, né?
Então, pessoal, forte abraço e fiquem com Deus. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal e ative as notificações para que seja avisado dos novos conteúdos. Para mais conteúdos sobre OutSystems, acesse as nossas playlists.